há 3 anos você combate todo esse mal que assola a Terra nesse período atual. Você foi também atacado, também ficou traumatizado. Você agora, 3 anos depois, está de frente com uma das instalações da Tech. Elas ficam localizadas no Brasil. Você que mora um pouco mais pro norte, você não acostumado com toda a movimentação do Brasil, você não é de viajar tanto. Você acabou se atrasando um pouco para reunião que ia ter. E nisso, você entrando lá, tem em mente que foi convocado para participar da segunda expedição que um, um dos seus companheiros de trabalho, ele basicamente te convocou. Ele te escolheu a dedo, pois é um dos mais renomados, um dos mais velhos e mais experientes, mesmo que tenha apenas 3 anos. Você já conhece um pouco sobre a história de Slasher. Você sabe que ele também é um dos que trabalha e investiga sobre tudo o que está acontecendo e que basicamente ele é o que está liderando a próxima expedição para o outro lado. Você entra na recepção, se depara com um dos recepcionistas. O recepcionista olha em sua direção e, por favor, Carlos, se puder te descrever. Me chamo Joey Morgan, né? Sou um homem de 30 anos. Eu tenho uma barba rala, o cabelo escuro e uma expressão séria e cansada no rosto. Visto um casaco de couro e uma calça jeans e uma camisa normal por baixo, então, uma camisa básica por baixo. No primeiro momento a gente queria falar calcinha. Ok. Nessa, o recepcionista ele levanta, ele reconhece você, digamos, um soldado experiente já, mesmo que você não more nesse país, a maioria dos funcionários já conhece um pouco do seu nome, pelo menos por fora, assim, bem longe, ou de um lugar ou outro. Ele te reconhece e olha em direção um pouco surpreso, e com a voz meio trêmula, ele se dirige a você. Senhor Morgan, você está um pouco atrasado. A reunião já começou. Por favor, siga à direita e vá até o final do corredor. Eu vou até o lugar. Você segue o corredor à direita. Você vê que o lugar não é tão grande. Você segue por um corredor bem claro, na verdade. E bate a porta à sua esquerda. Você vira, entra. Você percebe que tem muitas pessoas lá dentro. A sala não é tão grande, comparada mais ou menos a uma sala de aula. Tem bastante gente lá. E assim que você abre a porta, todos olham um pouco para trás e te olham um pouco, uns surpresos, outros com a cara não muito agradável, pois eles conhecem a sua história, pelo menos um pouco dela. Você percebe que mais à frente, perto de uma lousa, você percebe que tem 2 pessoas. Um é um homem um pouco alto, uma barba um pouco rala também, igual a sua, só que um cabelo um pouco mais alto, um pouco mais largo, eu diria, comprido. E ao lado dele tem um homem de sobretudo. O homem mais alto, ele está com uma roupa social, um terno. Roupa social não, um terno, né? Ele aparenta estar bem vestido. E o homem ao lado dele, um pouco mais baixo, um cabelo um pouquinho grande. Você percebe também uma cicatriz, umas garras no rosto. Ele está de sobretudo. E ao lado dele é algo meio estranho. Ele está armado. Pelo que você conhece,
é uma katana um pouco tecnológica e com um gatilho nela. O homem, ele olha em sua direção, um homem de terno. Senhor Morgan, você está um pouco atrasado. Acabei me atrasando mesmo, eu perdi o horário. É uma cidade muito diferente da minha, eu não tô tão acostumado. Eu vou lá e sento. Continuando, hoje se inicia o processo de seleção para a segunda expedição. Como todos sabem, há um ano atrás, o Slasher, que está aqui ao meu lado, ele liderou e iniciou uma operação que levava os seus soldados a entrarem no portal onde saem todas aquelas criaturas e que basicamente deixaram os soldados dele desaparecidos. Quero que saibam todos aqui que vocês não são obrigados a nada disso e que, caso tenham uma vontade de simplesmente correr daqui e continuarem suas vidas normalmente, quero que saibam que tenham isso em mente. Ninguém aqui é obrigado a nada. Slash ao lado do rapaz. Ele levanta um pouco a cabeça. Ele olha na direção de Morgan, do Sr. Morgan. Ele percebe que um dos homens que ele chamou compareceu à reunião e o processo seletivo. Logo ele se levanta e pronuncia. Ele se pronuncia, levanta, infla o peito. Bom, como meu supervisor aqui já disse, faz um ano que eu iniciei a expedição, porém eu não obtive nenhum outro resultado, nenhum contato com as 3 pessoas que foram lá dentro. Então, quero que saibam que essa é uma missão de risco. Talvez vocês não voltem, mas quero que saibam de uma coisa. Para cada um que escolher entrar lá, não se arrisquem nem um pouco. Extraiam o máximo de informações que puderem e já saiam imediatamente de lá. Eu não tô a fim de perder mais nenhum soldado. E eu quero acabar logo com isso. Nisso, o supervisor, ele olha em direção a Slasher e olha em direção a todos de volta. Para quem que decidiram que querem mesmo entrar nessa expedição, por favor, permaneçam na sala. E para quem não quiser, levante-se, vire-se e pode ir embora. A partir desse momento que ele diz isso, todos começam a levantar e se virar e ir embora. E você, Morgan? Você também decide ir embora? Eu continuo sentado. Certo. Após todos saírem, Slasher não tem uma cara muito surpresa. Na verdade, é como se ele esperasse que pelo menos você, quem ele convocou a dedo, pelo menos permanecesse. Já o supervisor, o homem de terno, ele fica um pouco surpreso e ele engole seco. Ele olha em direção a Slasher. Eu já disse, ninguém vai mais querer participar dessa sua expedição. É suicídio. Ele mesmo se dirige, ele vai embora e deixa você sozinho com o Slasher. Eu vou na direção do Slasher pra conversar com ele. Você se levanta, bota a cadeira um pouco pra dentro, assim, da mesinha que você estava. Vai em direção ao Slasher e ele está com os braços cruzados e encostado na lousa. Ele olha em sua direção e... Senhor Morgan, não vou dizer que eu estou decepcionado. Na verdade, eu estou surpreso porque pelo menos você permaneceu aqui. Ainda bem que eu posso confiar em você. Ele estende a mão pra você. Eu estendo a mão de volta e cumprimento ele. Então, você realmente quer fazer isso? Sim,
Vamos cumprir essa missão e resolver esse caso. Foi como eu disse. Não, não se arrisque tanto. Apenas vá embora quando ver que está tudo sendo perdido, certo? Certo. Eu te espero no meu QG. Ou perto dele, pelo menos. Ele começa a andar em direção à sala. E você percebe que ele não falou nada sobre o QG dele, nem sabe onde tá. Porém, você percebe também um bilhetinho em cima de uma mesa, na frente da lousa. Esse bilhetinho tem a localização onde está o QG dele e o dia e o horário que era para você se apresentar lá. É exatamente 3 dias depois. Provavelmente ele deixou isso para caso você repense tudo. E o horário é para ver se você realmente tem coragem e determinação suficiente para seguir em frente. É exatamente 12 de dezembro de 2025. Você aguarda o dia chegar e comparece à frente do QG de Slasher. O QG é numa rua um pouco normal, não é nada rico, nem uma favela. Uma rua bem básica, eu diria. Uma classe média. Lá você se encontra na frente de uma transportadora de caminhões. O que você acha estranho, na verdade, porém, quando você chega perto e bate na porta, uma garota, ela abre a porta, ela olha em sua direção. É uma garota com cabelos castanhos, um pouco baixa, olhos castanhos também e com uma cor de pele branca. Ela olha em sua direção, ela acha estranho, ela dá aquela levantada na sobrancelha. Ô, senhor, ali na esquerda que é a UPA, tá? Eu vim me encontrar com o Slasher. Você quer alguém mais jovem? Aí ela bota a cabeça pra fora e olha pra um lado, olha pro outro. E ela, tipo, estende a mão e... Estende a mão não, ela acena com a mão pra você entrar. Você pisa pra dentro, fecha a porta e você se depara com um salão branco bem grande. E esse salão tem paredes com umas LEDs, digamos assim, branca. E... como se fosse, digamos, uns azulejos brancos. Só que como se fossem painéis, na verdade. Eles meio que simulam. Você consegue perceber que você está perto da parede. Você percebe que é um azulejo, uma imagem pelo menos do azulejo, porém você chegando perto e encostando, você sente que é um painel de como se fosse uma televisão, tá ligado? É como se tudo fosse uma TV gigantesca. Nessa sala você tem sofás aos lados, lá ao fundo você percebe um mini ringue. Você também percebe alguns outros detalhes, uns computadores e alguns certos botões nas paredes. Você também vê um homem de armadura e usando seus poderes. Você percebe que os poderes dele são como se fosse uma poeira dourada. E em volta dele, ele mexe com ela, ele manipula, transforma ela em várias coisas. Ele transforma ela em várias coisas e você se identifica um pouco com isso. Pois você sabe que você tem a mesma capacidade. Você chega numa sala, uma subsala, e você abre a porta e vê Slasher na frente do computador, simplesmente encarando. Você vê 3 imagens também. Uma é um homem de armadura que segura um martelo gigante, uma marretona nas costas. Outra, você percebe um outro homem. Agora você consegue ver o rosto dele. O outro tava de armadura e capacete, você não consegue ver muito bem o rosto. O outro você vê que tá com cabelos um pouco grandes, esvoaçantes. Ele tem uma pele morena, um bigode. Você percebe que ele tem uma roupa escura e um bumerangue e também um escudo. Na terceira imagem, você percebe mais um homem com como se fosse um topete. O cabelo mais largo em cima e curto dos lados. Ele tem uma tonalidade branca na sua pele. Ele tem também uma outra roupa preta.
e porta bastões em suas mãos. Todos eles com grande X na imagem. Hum, E Slasher está olhando um pouco sério pra tela. Eu vou na direção do Slasher e pergunto como vai ser. Ele olha em sua direção. Sr. Morgan, me desculpe, eu estou meio pensativo hoje. Ele se levanta e puxa um apetrecho. Esse apetrecho é como se fosse um controle grande. Esse controle tem vários botões, porém no centro dele um desenho, como se fosse um portal. E nele você percebe um grande botão também. Você percebe um grande botão também vermelho. Como se fosse um alarme, uma exclamação no meio do botão. Nisso, você pega o controle na mão como se fosse algo extremamente precioso e importante. Porque é mesmo. E nisso, o Slasher olha pro seu rosto e fala: olha, sei que a partir daqui talvez a gente não se veja, mas quero que saiba que foi bom ter pelo menos alguém que possa ter coragem para enfrentar tudo isso. Eu espero que você saia bem. Que saia bem na missão e que pelo menos traga o máximo de informação que a gente conseguir. É o que eu espero. Eu também. Você vai pra fora e se dirige um pouco pro meio da rua. Você sabe que apenas de apertar esse botão, você não vai estar mais no seu mundo. E agora? Eu aperto o botão. Você fecha os olhos. E quando você retorna eles, você abre eles de novo. Você percebe que seus pés estão um pouco fundos no chão. Você se encontra em uma floresta. Você percebe uma névoa meio estranha e em sua volta você só vê árvore. Você também vê que a floresta é muito densa. Em cima de você nem consegue ver o céu, de tão densa que são as árvores. E você, na sua frente, a uns 5 metros de distância, você consegue ver um caminho, um rastro. Eu sigo o caminho. Você começa a seguir o caminho, você anda um pouco pra frente, você meio que levanta um pouco os pés acima do calcanhar pra você conseguir andar um pouco. Você chega nesse caminho, você percebe que o terreno é um pouco mais seco. Pouca coisa, mas nem tanto. Você já consegue andar sem afundar tanto o pé. Nisso você anda em direção à parte direita. Você vai pra direita, seguindo o caminho. Você anda por alguns minutos e começa a ouvir gritos. Um homem está pedindo socorro na sua frente. Ele está correndo na sua direção. Atrás dele parece que umas 4 pessoas o perseguindo. Você não consegue ver muito bem por conta da névoa, mas aquele homem que está correndo, ele está com um manto. É como se fosse um ocultista de algum culto religioso. Você vê que ele está com roupas pretas um pouco rasgadas, um manto preto. E ele não cobre um pouco o rosto, ele está com o gorro para trás e ele está correndo na sua direção. O que você faz? Dá pra rodar algum dado pra Não, joga aí, ó. Pode jogar uma percepção Não. aí. D20? Isso, D20. Tem que mandar uma foto pra vocês ou. Não, fica tranquilo, é só falar o resultado. Só. A gente não vai dar mais O do Mike, conversa não, mano. eu acho que assim, eu acho que o do Mike precisa. O do Mike é quebrado, o dado Todo dele. mundo aqui é meio suspeito. O cara tirou 4D20 numa mesma sessão. Senhores, eu estou de luto, então por um acaso hoje eu vou tirar 20 e 20 seguidos. Não. Beleza. Esse direito se aplica ao Luiz também. Tirei 18. Confio Eu vou nesses bem 18, já, hein? hein? Confio nesses 18, confio. Vamos confiar, né? Não, o do Carlos, ele começou bem, ele tirou 18. É, pô. Se fosse você, eu já não confiava tanto. Vagabunda. Você
tenta. Você meio que dá aquela fechadinha nos olhos, tá ligado? Quando você tenta enxergar alguma coisa bem longe, você fecha o olho assim pra tentar enxergar e estica o pescoço. Você estica um pouco o pescoço e tenta enxergar. Atrás dele, você consegue enxergar melhor os 4 homens que estão atrás dele. Eles possuem uma aparência mumificada. Eles não têm uma pele boa. A pele deles parece estar apodrecida. Eles têm listras na roupa. Listras na horizontal. E as listras são brancas e pretas. Você percebe que tem um padrão. Todos eles estão. E que um deles está de tapa-olho. Os outros 2 estão com meio que uma bandana na cabeça, tampando todo o cabelo. E no seu conhecimento, você sabe que são vestes de piratas. Todos eles estão com algum tipo de punhal ou espada na mão. E o homem chega perto de você. Ele pede ajuda. Socorro! Eles estão me atacando. Eu preciso de ajuda. Ele corre na sua direção e te agarra pelos braços. O que você faz? Eu empurro ele pra longe assim e. Saco a minha arma. Ah, moleque, agora sim. Um dos piratas que estão correndo na sua direção, ele estende o sabre e tenta te acertar. O pirata, ele faz um corte na horizontal, tentando te acertar. Você desvia pra trás e você tem um ataque de oportunidade, pois ele está bem na sua frente. Eu pego a minha arma, né? Eu transformo ela aqui meio tipo numa espada e ataco a cabeça dele. Pra cortar, tá ligado? Pescoço. Você faz um corte em diagonal assim, acerta o pescoço do pirata. O pescoço dele corta e rasga um pouquinho. Ele vai pra trás e coloca a mão no pescoço. Você não percebe sangue, porém você percebe que ele ficou um pouco atordoado e que sentiu dor. Eu meio que vou assim, correr na direção dele com a espada que eu transformei na espada, né? E tento acertar outro ataque na cabeça dele, pra arrancar a cabeça dele mesmo. Você desfere mais um golpe no pescoço daquele pirata. Você acerta e arranca o pescoço dele. Mesmo com ele com a mão na frente, você atravessa a mão dele e você acerta o pescoço e corta ele de uma vez só. Enquanto o outro, que está do lado dele, ele tenta te dar um golpe, uma punhalada. Só que você ao mesmo tempo vê isso e dá um golpe, né, no punhal dele. E você vai um pouco pra trás e se arma de novo. Eu transformo minha arma num machado agora e vou, tipo, dar uma machadada assim na cabeça dele, sabe? Você transforma rapidamente aquela sua arma que você tem em um machado. A sua espada se molda completamente e vira um machado com um cabo de ferro. Você acerta o nariz dele e nisso o nariz ele não se parte nem nada, não corta a cabeça. Você só enfinca o machado na cabeça dele e ele fica enfincado. O monstro ele tenta agarrar o machado e tenta tirar, ao mesmo tempo que ele tenta fazer uns cortes em você. Só que você ainda tá com ele preso, o machado preso bem no rosto dele. Faz um teste de força aí pra ver se você consegue tirar. 17. Isso, você arranca pra fora o machado, você puxa ele e depois desfere mais um golpe. Quando você desfere o golpe, você passa direto. Você corta o crânio do monstro. Nisso, os outros 2 que estão chegando, eles vêm correndo em sua direção e um deles acerta bem a sua costela com uma punhalada. Você dá um grito de dor e nisso, nosso grupo de personagens, Ghost, Caos e o Esparta, ainda estão caminhando. Eles estão a cerca de mais 10 minutos depois de se encontrarem com Adrian e a Lyra. O Caos ele está um pouco abalado com aquela cena. Ele lembra de uma pessoa que ele deixou no seu mundo passado, porque agora é sua realidade essa aqui. Ele está há um tempo, ele não sabe quanto tempo ele já está aqui, não sabe se são horas, são meses, dias, anos. Ele está há um tempo já nessa floresta e ele já perdeu o senso de tempo.
Nisso, todos vocês façam um teste de percepção. 4. 13. 12. Você, Esparta, você escuta um grito ao longe e você percebe que é um grito de dor. E não percebe que é um grito de monstro. Você sabe que é o de um homem. Cara, eu, nesse mesmo instante, percebendo esse som, eu começo a levitar levemente, pra não fazer barulho de passo. Faço um sinal isso, faço um sinal pros meninos se dispersarem e tenta avançar por meio das murtas e atrás das árvores pra ver o que tá acontecendo. Você avançando com cautela junto com seus 2 companheiros, você vai passando por árvores, arbustos, e você vê que tá rolando uma batalha. Porém, você percebe algo extremamente estranho. Tem um homem com um chapéu. Ele está com calça jeans, uma bota e uma camisa social. Uma camisa social não, uma jaqueta. Essa jaqueta de couro, bem destoante com as vestes que estão ali na sua frente. Você enxerga que são piratas, roupas de piratas. Uns com os tapa-olhos e outros com bandanas. E atrás dele tem um homem que está abalado, assustado. Ele está no chão, sentado, vendo tudo aquilo e está em choque. E ele possui vestes, um manto preto rasgado. Eu me aproximo do Ghost e pergunto pra ele: Você consegue sentir alguma intenção maligna dos dois? Bom, eu ainda não tentei sentir nada, mas posso presumir que eles não estejam com boas intenções. Ô, Luiz, você quer dar um dadinho pra mim? Faz um dado de percepção, por favor. Agora. Já que você tá de olho neles. 3. Pegaram. Mas tudo bem. Tá. Você não percebe nada vindo de ninguém. Nada mesmo. Não tem nenhum tipo de aura. Pelo menos do homem que tá no chão. Você percebe que tá trêmulo e não sente nenhum tipo de aura estranha igual o de vocês. Dos outros piratas também não. Porém, você sente agonia. Por algum motivo, você sente agonia. Muita agonia. Vendo o homem que está com uma jaqueta e um chapéu. Eu, tipo assim, percebo que o Luiz, ele tá... Luiz não, desculpa. Ghost, ele está em um tom meio abalado na situação. E eu faço a seguinte coisa. Me aproximo do cara de chapéu e tento ver se eu reconheço ele de algum lugar. Quer rolar um dadinho pra mim? Cara, não quero não, mas tá aí, 11, Mas é o que, né? 11. Você olhando na direção dele, você vendo que ele toma uma punhalada, você percebe que logo a arma dele se transforma em uma estaca. A arma, que era de ferro, um machado de ferro, se transforma em uma estaca e ele acerta o crânio daquele pirata que estava na frente dele. Ele acerta, tira a estaca e volta. Por algum motivo você percebe que aquele metal, ele na hora de se transformar, ele vira líquido e se molda na mão do homem de jaqueta. Eu vou me aproximar, agora sem levitar no chão, pra que ele ouça meus passos. Você percebe que ele não percebeu ainda a sua presença, por conta que basicamente ele está sentindo dor e está muito focado no combate. E nessa, ele se transforma aquela arma que ele tem em uma pistola e atira bem no rosto do último pirata. E finaliza aquele pirata. Guarda a arma no coldre e olha na direção de vocês. Carlos, agora vocês têm a visão de todo mundo. E a última coisa que você se lembra, pelo menos, né, é que você lutou contra os caras. O ocultista apareceu. Você jogou ele pro lado. E na hora que você olha pra trás, tem brota mais 3 malucos. E tipo assim, 3 malucos, um cara altura baixinha, o outro médio, e um Doom Slayer gigante com um martelo do tamanho do corpo dele. E eu podia os caras sentir que essa estão sensação. na foto. Exatamente. Eu tenho a informação de que você já viu esses caras. Das 3 fotos que você viu no computador. Você vê aquele homem de martelo, porém o capacete dele tá meio zoado, ele tá meio amassado.
Parece que foi um tiro que passou no capacete, como se fosse uma marca de bala mesmo, um furo, mas não chega a penetrar, chega só a amassar. E os outros dois um pouco acabados também, as roupas bem sujas, um pouco rasgadas. O homem de bumerangue e escudo, ele tá um pouquinho queimado. Você percebe que a roupa dele tá um pouquinho queimada. Mas você tem claramente a visão de que são os 3 caras da foto. Você não sabe quem é, você não sabe que são da equipe, você não tem ainda noção que são da equipe dele, porém você pode, tentar deduzir que basicamente aquelas 3 pessoas são da equipe dele. Eu vou andando na direção deles. Pergunto quem é você. Eu vejo ele levantando em meu trilho. Eu falo: Ei, meu caro, você tá meio ferido. Tava em um combate intenso com esses piratas, certo? Eu acabei tendo que lutar com eles bem quando eu já cheguei aqui. Eu... Tô meio... Pode falar. Pode falar. E aí, Certo. vai ficar nisso? Eu fico de braços cruzados vendo os dois tímidos conversando. Eu dou uma cotoveladinha no Luiz, aí eu aponto assim: que tipo de John Morgan é esse aqui? Cala a boca. Eu também estou confuso. Ele conhece o John Primeira Morgan. vez que eu vejo esse espécime. Em teoria ele conhece o Arthur Morgan. Aham. Bom, eu vou lá e digo: Eu vi você usando suas habilidades. É tipo uma transfiguração? Não, não é transfiguração não, na verdade. Mas seu estilo de roupa, seu jeito de se portar, o jeito que você fala, se dirige a mim, você não é daqui, né? Não, definitivamente eu não sou daqui. Eu vim aqui investigar algumas coisas a mando do Slasher. Acho que você deve conhecer ele. Slasher? Ah, Um Slasher? Ele te mandou? Sim. Você é do mundo, da Terra? Nossa Terra? Isso mesmo. Tá. Bom, uma coisa de cada vez. Quem é esse homem que tá sob teu lado? Eu não tenho nem ideia. Eu acabei de chegar aqui, ele veio pedindo socorro e eu ajudei ele. Tá. Você disse que o Slasher te enviou, mas por quê? Pra me investigar, levar o máximo de informação pra ele sem correr nenhum risco. O máximo de informação. Mas ele mandou a gente fazer isso. Tem quanto tempo que vocês estão aqui? Não sei, algumas horas? Não passa muito disso. Morgan, a partir desse momento você tem aquele choque de realidade, pois a última expedição, a primeira, onde esses 3 homens eles vieram caçar informações, foi há 1 ano atrás. Tem uma notícia meio ruim pra contar pra você. O que seria? A última expedição foi há 1 ano. Praticamente, acho que todos foram dados como mortos. Cara, na hora que ele fala isso, eu pulo no pescoço dele e falo: 1 ano? Como assim 1 ano? Eu tento acalmar ele. 1 ano. Eu me aproximo inconformado também e falo: Não, isso não pode ser verdade. Faz pouco tempo que a gente tá aqui. Não tem nem uma semana que a gente tá aqui direito. Pelo jeito o tempo passa diferente aqui. Vocês não conseguem voltar pra Terra normal? Vocês pararam de perceber que o Mike falou que tá enforcando o Carlos? Não, eu falei que eu Vamos basicamente voltar pulo no pescoço dele, eu não tô enforcando. Foi no colarinho. Foi tipo, puxar ele no Cara, colarinho, no tipo, colarinho. é porque assim, Não, imagina essa. o Carlos ele pode ser Nossa alto, mas Senhora. na teoria o meu carinho ele é alto entre os altos, né? Ele é tipo gigantesco. Eu tipo, puxei o Carlos assim. Poste. Aí, tipo, quando ele falou que o tempo passa diferente, eu soltei ele. Aí eu meio que deu aquele choque de realidade do tipo, eu considerei todos os aspectos, mas eu não parei pra pensar se o tempo podia passar diferente. Eu viro e falo: relatividade. Maldita relatividade. Tá bom. Um ano. Eu começo a ficar tipo insulto assim. 1 ano. O que aconteceu nesse 1 ano? Há 1 ano foi anunciado que teve a primeira expedição para esse novo mundo, esses portais, e uma expedição para tentar extrair o máximo de informações. Porém, enquanto o tempo foi passando, Slasher acabou desanimando e querendo fazer mais expedições, porém se mantendo na Terra, pois o próprio supervisor dele diria que ele é um ótimo soldado para ser perdido numa ideia tão estúpida. Porém,
Slasher acreditava muito naquilo. E ele fez várias expedições depois de 8 meses. E depois de 8 meses tentando fazer processos que eram feitos toda semana, você tem a informação dele de que só depois de 2 meses, longos meses, tentando toda semana, só depois de 2 meses, um único homem decidiu fazer isso. E o motivo dele, o Morgan não disse. Essa é a informação que você tem dele. Nossa, cara. Nosso amigo tá entrando num surto psicótico. Ele viciou nesse lugar. A gente tem que acelerar, Eu vejo que ele não falou o nome dele, né, pra mim. Eu vejo que o homem que tá de chapéu na minha frente tá ferido. E eu estendo a mão pra ele. E eu pergunto: ei, rapaz, qual o seu nome? Você pode me chamar de o Forjador. Gostei. Por enquanto que minha mão tá tocando ele, Alec, eu quero reparar o corpo dele, os danos que foram feitos. Você, Morgan, você sente a apunhalada que você tomou, né? Você sente aquele buraco se fechando. Porém, quando você encosta, você percebe algo que talvez te deixe em desespero. Assim que você coloca a mão dentro do casaco, você tira o controle que te levaria de volta. Ele está escuro, bem no meio. E ele o punhal atravessou o controle e acertou a sua costela. Você basicamente não tá ferido e agonizando no chão porque essa parada te salvou. Eu não posso usar minhas habilidades de hacker, TI pra consertar, não? Tá na ficha. Assim, você pode moldar ferro. Da minha... Porém, não é só de ferro que tem os componentes ficam, né? A gente tem Engineering? um Mike no grupo, amigo. Engineering, please? Agora vamos ser sinceros aqui. Cara. A gente tá no meio de uma floresta. Como é que vocês vão ter materiais para poder Filhão, reparar uma eu ia placa? falar isso, mas eu não O tô dado deixando, que cara. decida, eu vou fazer questão de rolar aqui. Exato. Tem 20. Tira 20 e vai achar um loot aqui do No lado. Discord, não inventa. E, 16. mano, se você tirar 20, desculpa. Se não tirar tem como. 20, eu vou abrir um portal do meio do nada com está lá de dentro. Você vai Do nosso lado e entregar a mãozinha assim, ó, toma. Não, vai aparecer o Rick and Morty, tá ligado? Abrir um portalzinho, dropar os equipamentos e vazar. E vazar. O Ariel spawna do lado. Seria um puta plot agora. Exato. Eles abrindo um portal, né? Aí ele falando, eu vou fazer essa porra. Deixa esse competente aí, ele vai lá, faz, entrega o bagulho e vaza. Aquela cena lá do Morty, tá ligado? Pedindo pra ele fazer uma Tá. Eu faço o seguinte, então. Após perceber a cara de espanto do Morgan, eu pergunto se ele se sente melhor. Eu até tô melhor no ferimento, mas eu queria tirar a gente daqui. O desgraçado do pirata acabou quebrando com a facada. Eu te entendo, cara. Eu tomei uma golocada desses caras. Eu vou no corpo do pirata que tá no chão, vou pegar o martelo, fazer questão de estourar o corpo do cara. Tem um desses daqui não? Algum outro dispositivo desse? Pra conseguir voltar pro mundo Então. real? Eu conto ou vocês contam? Aí eu tô meio puto, eu olho assim pra ele e falo: se a gente tivesse, você acha que a gente teria ficado 1 ano aqui? Vocês estavam. Pra vocês estavam uma semana aqui, né? Então, levando em consideração que isso, né? Acredito que sim, mas já que vocês não tem, né? Fazer o quê? Aí te quebrando o argumento. Esse cara tomou, Mike, esse tomou. cara é estoico, ele só olhou pra mim e falou: fazer o quê, né? Eu viro de lado, ignorando a atitude de desespero e pânico do Morgan. E viro pro consagrado que está sobre o chão. E Quando você vira pra ele, você percebe que ele já não tá mais no chão. O cara foi embora. nem a pau. Eu vou caçar esse cara. Eu quero tentar captar a presença dele. Eu vou usar minha habilidade para detectar qualquer coisa. Ele não vai vazar não, fi. Mas além do. Tipo, o cara não tá ali. Mas tem um rastro dele, porque tem lama, né? Então tem um rastro dele. Então vocês podem seguir o rastro. Eu faço o seguinte, mano. Eu pego o meu escudo e saio sobrevoando, tá ligado? Sobre o bagulho, seguindo o rastro por cima. E vocês? Eu vou olhar pra ver se à volta tem mais pirata.
E Morgan, principalmente você. O que você vai fazer agora nessa situação? Acho que eu vou tentar seguir o rastro do cara também. Você segue em frente e logo ao seu lado, o Ghost não, Sparta, ele se projeta ao escudo e começa também a seguir o caminho do cara. Enquanto você, Caos, você tava fazendo o que mesmo? Eu entendi Eu muito tava bem. dando uma olhada à volta, porque é o seguinte. Pelo que você deu a entender, tinha o Piratinha lá no chão, Sim. o Morgan e o cara, certo? Eu quero saber se tem mais piratas à volta. A minha preocupação é a seguinte, se tem mais cara em volta da gente. Tipo, se a gente não percebeu, ou então os caras estão tipo escondidos, esperando algum momento pra poder atacar. Você olha em direção aonde o rastro daquele homem veio, daqueles piratas, você olha pra ver se tem alguém em volta. Você não percebe mais ninguém. Só que uma coisa estranha é que você percebe que eles estão mumificados também. E logo quando você lembra disso, você lembra da tropa do Capitão Morgan, Uhum. população afundada. Por algum motivo, eles estão aqui. Só que eles vieram de outro lado. Vocês estavam vindo de um, que era da cidade, e eles estavam vindo do lado oposto. Aquela voz de anjo. Depois que aconteceu toda aquela parada, a gente chegou a ouvir mais alguma vez ou não? Não, depois que a Lyra sumiu, depois que ela falou, tipo, ela agradeceu vocês e tal, ela simplesmente foi embora. Certo. Tá, eu E dou, não escutaram mais nada. eu dou essa estranhada sobre o que você falou dos piratas, mas eu vejo que tá todo mundo se afastando e eu começo a correr atrás deles. Ok, vocês seguindo ainda o homem, o rastro, pelo menos do cultista. E quando vocês continuam seguindo, você, Ghost, você começa a ter uns flashes, assim, flashes bem pequenos. Quando você fecha o olho, você vê que você não tá mais sobre o seu corpo. Toda vez que você fecha os olhos e tem esses flashes, você se vê segurando um corpo com um manto branco e uma armadura. Você se vê com uma armadura preta. Você se vê caminhando. No seu pescoço tem um colar, um medalhão grande. E quando você tá se arrastando e com aquele corpo, você percebe que o colar cai no chão e cai na lama. Na hora que você olha pra trás com o corpo de cavaleiro que você tá, que eu acho muito bem que você sabe quem é, ele simplesmente ignora. Ele volta e segue, continua seguindo com passos pesados, caminhando como se estivesse sem rumo. E ao longe você percebe uma espécie de templo, altar, algo do tipo. Você tem em mente que o caminho que vocês estão passando é o caminho que Adrian e Lyra fizeram quando eles estavam voltando depois da ilha. Saindo da visão dele, da visão passada, eu consigo visualizar esse templo de algum lugar? Não, é literalmente o templo, o Ah, é o altarzinho que eles você foram vai no cavar. caso, onde a gente Exatamente. encontrou eles. Achei que era um templo de onde eles estavam vindo, no caso. Beleza. Isso, não. É na verdade o templo que eles Para o qual estavam eles indo. foram. Tá, eles tá estavam bom, indo. beleza. Então, você, Luiz. Vocês, na verdade. Morgan e Esparta. Vocês estão seguindo o caminho e de repente vocês percebem um colar no chão. Mesmo ele cheio de lama, vocês percebem ele brilhando em dourado. Cara, Dá pra- eu faço o seguinte. Eu vejo o tom de dourado dele, né? E chama atenção. Mas eu tenho histórico, né? De encontrar coisas pesadas na rua e acabar me prejudicando. A última vez eu encontrei o demônio. Eu faço o Olha, seguinte. eu tô andando aqui, ele tava no pescoço do cavaleiro. É mais confiável do que você colocar a mão dentro de um. Cara, não sei, cara. uma Ah, pedra. mas ele não sabe dessa informação, né? Eu Não, eu peguei. sei, mas só botando na cabeça dele. Eu tô traumatizado, cara, foi mal. Eu Não. vou lá e eu faço o seguinte, eu pego um pedacinho de pau que tá do lado e começo a futucar, tá ligado? Eu ver se eu sinto alguma coisa. Vê se não explode do nada. Posso usar minha arma pra, tipo, pegar um negócio? Como é que você projeta sua arma pra pegar aquilo? Ela vai, tipo, se transformar. É meio que um metal, líquido, né? Aí ela vai lá e pega ele, tipo, e estica ele assim, como se fosse um quadro, tá ligado? Só que segurando, né? Pra. Ah, entendi. Que é um Você colar, faz uma moldura com um colar, entendi. Você lança sua arma ao chão, joga ela assim, perto, enquanto o Sparta tá cutucando com medo, tá ligado?
Nisso você joga sua arma no chão e de repente a sua arma ela começa a se moldar em volta do medalhão e ela se levanta, fazendo uma espécie de tripé e uma moldura. E no meio está um medalhão bem esticado, um pouco de lama, mas você agora com essa visão completa do medalhão, você percebe um brasão com asas, como se fosse uma coroa e asas. E nessas asas, elas estão em cima da coroa como se fosse tipo orelhinhas da asa, digamos assim. Você não tá sentindo nada de diferente? Não, ele não tem nenhum tipo de sensação diferente. Aí Eu pergunto, Tá bem. vocês reconhecem esse brasão, esse símbolo do colar? A gente não alcançou eles ainda? Não, vocês já estão perto. Vocês acabaram de chegar e viram uma moldurazinha. Ah, eu visualizei. Isso. Mestre, eu reconheço? Não. Só Ah, a única coisa que você percebe de similar é porque a armadura do Adrian, ela tinha um pouco de detalhes em asa. Uhum. Só que você não tem a visão de que tava no pescoço dele. Certo, tá. Faz o seguinte, então. Eu falo, com licença. Aí eu estendo minha mão pra ele me entregar na mão aqui o colar. É só pegar. Nossa, Eu sou sendo gentil, cara, não. Vou dar um soco depois. Eu vou lá, eu pego o colar daquela estrada da fama. Eu entrego pro Ghost e falo: faça o seu trabalho. sempre sobra pra mim, né? Caramba. Eu sou por Então, acaso não. o quê? Um SSD pra vocês ficarem me explorando? Explorando a memória que eu tenho? Não reclama não, filhão. Só trabalho. Filho de uma. Melhor. Tá ok, continue. E levanto ele assim em direção ao sol, pra tipo reduzir o brilho dele e tentar acessar as memórias que ele tem. Lembrando que a floresta é densa e não dá pra ver o sol. E tá tudo nublado. Deixa Chatão tu, hein? Na Isso que eu ia moral. falar, deixa a liberdade poética do Deixa moleque. eu- Por isso que eu não faço RP, tá vendo? Tudo que eu faço dá errado. Mestre, pô. Você faz cara, eu já falei isso. Mano, toda a sessão eu falo, o céu tá nublado. E as últimas 2 sessões eu falei, as árvores são densas. Foi a primeira coisa que Deixa eu eu só falei pro aparecer um Carlos quando ele pouquinho, chegou. deixa eu- É, aparecer um mano, pouquinho. nem que seja uma brechinha, Ô, pô. Alec. Teu cu. Não, tá, relaxa. Você estende o braço pra cima assim, você tenta pegar um pouco de luz, você não percebe nada de, nossa, um clarão de luz e um sol que você esperaria aparecer. Porém, enquanto o colar tá balançando na sua mão, ele se vira e você percebe uma mini pedra, um cristalzinho nele. Esse cristalzinho forma um botão. Aproximo ele de mim e tipo chego perto do Esparta também e falo: observe isso aqui. Será que eu deveria apertar? Eu tomo na mão dele e aperto. Eu não esperava essa reação. Eu dou um murro no braço dele. Ô, dá licença, filho. Assim que Esparta pega e aperta, todos ali em volta recebem um clarão de luz. E de repente, vocês não estão mais na floresta. Vocês se encontram em um lugar muito alto mesmo. Na borda onde vocês estão, vocês olham para trás e percebem o sol. Vocês estão acima das nuvens. Atrás de vocês, um lugar um pouco pequeno, mas com o formato de um mini castelo. Ao longe, Ghost, ele olha para trás e percebe a ilha aonde vocês deveriam ir. Lá ao longe. E Caos, ele olha assustado com tudo e vê que vocês estão em uma mini ilha, porém com várias outras mini ilhas em volta. A maioria delas com pedaços de construções, mas essa parece estar completamente inteira. Ela está bem bonita, inclusive, é uma estrutura bela. Ela basicamente é um mini castelo, é como se fosse uma miniatura. E o portão grande dela é de ferro. E o sol, ele está começando a descer, a subir por cima das nuvens, indicando que vocês já passaram um dia
dentro desse lugar. Holy Jesus. Primeiramente, antes de tudo, eu vou tomar o medalhão da sua mão de novo. E vou ficar te encarando, tipo, com cara de... Sai da frente. Bom, após o Luiz tomar isso da minha mão, eu encaro ele assim, viro de lado, mas eu ignoro. Olha em volta. Ele vira com a carinha de recalcada pra mim. Quieto. Viro pro caos e olho a ilha que deveríamos ir, certo? Eu olho assim, tipo, meio assustado, e falo, bem, eu creio que... Eu fico meio que, tipo, procurando em volta, assim, o chão, falo, eu creio que isso é quase um milagre? É. Jesus! Ele olha pro e fala, Jesus! Oi, meu filho! Eu- Aí, tá bom, eu viro de costas e começo a pedir pro Mike vir me acompanhando, o Caos conseguir me acompanhando e comentando, pra gente não ficar parado. Cara, eu vou com ele, mas eu vou mais ouvindo do que falando, tá ligado? Eu tô, tipo, meio que em choque sem entender direito o que aconteceu, tipo, tentando assimilar como foi que funcionou. A gente tá num lugar e de repente meio que apertou um botão, sumiu e foi parar em outro lugar, tá ligado? Não tem explicação, mas Então, você não sabe ainda. Eu tô, tipo, pensando, será que foi uma ilusão? Será que realmente a gente foi parar em outro lugar? Eu tô, tipo, assim, pensando nisso. Faz um teste pra mim, por favor. Joga um D20. Ah, caraca, que desgraça. Eu tirei um. O cara pão de batata. Não, é tipo assim, eu tava girando o dado, ele escapou da minha mão, bateu no meu controle, bateu no meu teclado, caiu, bateu de novo aqui e tirou um. Foi uma bosta. Foi insano. Você andando em direção junto com o Esparta, você na sua mente, você tem a impressão de que tudo tá sendo uma ilusão. Vocês até agora não saíram de perto do Edrian, tá ligado? Na sua cabeça tá isso. Calma aí, na minha cabeça é uma ilusão? É. Tá, eu falo, Emanuel, você confia em mim? Não! Ah, eu também não. Eu pulo da ilha. Nem a pau. Eu falo, tá maluco, Everson? Não é assim não. Se pro meu personagem é uma ilusão, qual é a melhor maneira de acordar de um pesadelo? É você Cara, fingir que tá caindo. meu Deus do Beleza. céu. O Mike adora me dar trabalho. Eu. Não se durmo preocupa aqui. não. Qualquer coisa eu consigo me virar, mas... Na, Eu vendo a situação. A gente vendo só o fantasminha dele aparecendo depois, igual no pique. Tipo, vocês só viram eu falando, oh, olha aqui, pai, pulando a ponte. Eu começo a correr em direção e pulo de bico também e saco meu escudo, tá ligado? Tentar agarrar o Mike no ar. Você correndo em direção ao caos onde você se jogou, você para um pouquinho na beira, aí você lembra da cena do God of War, bota pezinho na frente assim, e depois você cai. Olympus have abandoned. Now there is no hope. E aí você tem essa frase na sua cabeça e você se joga. Só que aí você se joga de bico assim, e depois você lembra que você tá na vida real e você pega o escudo assim, se arma, e você pega na mão dele. Você Eu transformo. consegue- Aí eu não, tento. não na mão. Você pega no colarinho dele porque ele tá com os braços abertos assim, tá ligado? Não, primeiro de seguinte. tudo, ele vê eu caindo e gritando, puta que pariu, isso é real, isso é real, isso é real. Então eu vou lá e eu tento pegar a minha velocidade que eu fiz na queda, vou somar a velocidade do Mark, com o corpo em movimento, pra voltar e jogar ele de volta pra cima na ilha. E eu vou fazer igual o Pai Pai, pegar, jogar meu martelo e segurar meu martelo pra eu sair voando. Beleza. Eu acho que nesse movimento, acho que não tem como fazer isso, mas tudo bem, né? Ok, vamos continuar com a lógica do querido Esparta aí. Você faz esse movimento, arremessa ele pra cima de volta, só que na hora que ele vai voltar, ele volta demais e bate um pouco no portão. Ele bate um pouco no portão, o portão se abre do castelo e a hora que ele se abre, o Mike ele sacode a cabeça e o martelo do lado, você vê que ele vê que o martelo arrebentou a porta e o martelo tá em cima da porta assim, a porta é gigantesca, e arrebentou a porta e caiu no chão e o martelo tá em cima. Na hora que ele balança a cabeça, ele levanta o rosto e você, ao longe, Mike, você consegue ver um grande corredor, sabe aqueles hall de sala do trono? Sei. É isso. Você Tipo tá vendo. daquele bagulho do meme do Put andando. Isso. Mais ou menos. É como se fosse a luta contra o Sullivan. É Sullivan o nome? É, eu sei, o Pontífice. Sullivan. Isso. É basicamente aquele Tá, salão grandão, então, uma pergunta, eu consigo ver isso. uma escada
E lá no fundo, é isso, você consegue ver isso. Lá no fundo você vê alguém sentado. E você percebe um pouco assim, você percebe, você não consegue ver direito. Tá meio tipo. Fora tá claro, dentro tá muito escuro. Tá Tá. ligado? Primeiramente, pose de machão, peito estufado, ombro um pra trás e postura de galo de briga. Pego o martelo e eu começo a entrar no corredor suavão andando. E você vê eu descendo de volta do céu, ela colocando as coisas nas costas, botando a mão na cara e falando, mano, isso era pra ser uma missão discreta e silenciosa. Que desgraça. Aí eu tô olho andando, aí eu falo assim, descrição é meu nome do meio. Eu olho Beleza. pro céu, assim, eu olho pro céu de verdade, assim, falo, Senhor, dá aí paciência ao teu filho. Um pouco de calor vindo de você assim te dá um pouco de mais tranquilidade. Eu sigo andando e tento, de novo, tentar dialogar com o Ghost, já que foi cortada a minha última interação pelo meu amigo suicida, e falo... Por que você levantou o colar naquela hora? Bom, eu tive visões e vi que esse medalhão era daquele cavaleiro que a gente havia encontrado um tempo antes. Eu peguei pra ver se conseguia acessar as memórias dele de alguma forma. Bom, já que o nosso amigo Caos já fez a baguncinha dele, não nos resta muito a não ser continuar e ver o que é que tem. A gente deveria interagir com aquele ser ali ou é melhor evitá-lo? Eu já tô gritando, ô de casa! Eu coloco a mão, eu olho pra ele, olho pra Manuel, coloco a mão no rosto e falo, meu Deus. Eu acho que a missão descrição já acabou, então... Eu tô falando Tá. baixinho pra mim mesmo. Descrição é o caceta. Aí eu dou um gritão, eu consigo ouvir isso, Mike. Ainda bem, não preciso falar duas vezes. Bom, nosso amigo já revelou nossa posição, então vamos seguir e ver quem é aquele que adentra no castelo. Eu não revelei nossa posição. A minha ideia é eu ser sempre um otário que chega fazendo barulho pra vocês entrar de boa. Morgan, você ainda pra fora, vendo essa Os trapalhões? a imaturidade dos três aí. Maturidade não, eu não fiz nada. Eu ia estar de é boa. só um cabelo, É a imaturidade do caos mesmo, pode falar aí. Exatamente. A imaturidade e a falta de profissionalismo deles, você percebe que realmente eles são bem novos e que faz de acordo com o que eles disseram. Eles estão aí há pouco tempo. Na cabeça deles, ou pelo menos para eles, se passou apenas um dia, logo depois da primeira incursão. E você tá já há mais de 3 anos trabalhando com isso. E você vendo tudo, dando aquela boa analisada, olha em volta, você percebe atrás de você, bem de frente, né, com a ilha, né, que vocês estão. Você olha pra trás e vê ao longe, alguns bons quilômetros, uma ilha gigantesca. Você, pelo menos com o que você consegue enxergar, você vê que tem um castelo gigantesco e tem um muro. É a única coisa que você consegue ver o castelo, porque tem um muro gigantesco em volta daquela ilha que tá voando. Eu volto e quero comentar uma coisa com o Morgan. E você vê que ele tá meio, tipo, olhando pra trás, meio confuso e dando uma analisada boa no que tá acontecendo. Eu chego nele e falo, desculpe, um dos meus companheiros de equipe tende a ser um paspalho, mas eu acredito ou não, ele é um ótimo guerreiro. Senão a gente tá fudido pra sair daqui. Vocês já estão aqui há 1 ano e agora o único jeito da gente sair desse mundo foi perdido. 1 ano pra você, pra nós foi um dia. Passaram 24 horas, meu querido. Então, Daqui a pouco eles vão desistir de mandar soldados pra cá e a gente vai acabar ficando preso. É melhor a gente dar um jeito de sair daqui o mais rápido possível. eu vendo que o Morgan tá um pouco ansioso, eu ponho a mão no ombro dele, falo, você não tem... Não, mentira. Põe a mão no ombro dele e acalma um pouco ele. Você encosta no ombro do Morgan. Nisso você começa a transmitir sua calma pra ele. O Morgan consegue sentir ventos em volta do corpo. Ele começa a se acalmar, mas quando você encosta no ombro do Morgan, você sente uma agonia só de estar na presença do Morgan. Você sente uma agonia mesmo, tremenda. Você
quando você encosta no ombro dele, você sente como se fossem agulhas, sua mão formiga, e você sente como se fosse ferro entrando dentro da sua mão e contorcendo dentro de você. Só que isso é só na sua cabeça, é só a sensação que você tem. Enquanto o Morgan tá ficando um pouco mais calmo. Eu olho essa situação e reparo que pra ele é algo natural. Então eu não exposto nenhum tipo de reação, a não ser uma repreensão no rosto. Tira a mão do ombro dele repentinamente e falo: meu caro, quanto à volta, a gente vai tentar descobrir ainda. Mas nosso verdadeiro objetivo tá naquele castelo. Aí eu aponto pra ele que tá voando lá. Quais são as informações que vocês têm até agora? O que vocês descobriram com esse tempo aqui? Bom, um homem que estava aqui, que tem habilidades surpreendentes, disse que ali, naquela ilha, tá o comandante, tá o quem lidera as hordas de demônios que... Bom, demônios, seres, não sei nem os que são enviados pela Terra. E outra coisa, nosso queridíssimo mundo que estamos aqui agora tem seres fora da compreensão humana, muito mais fortes do que qualquer um daqueles monstros que a gente encarava na Terra normalmente. Muito mais que todos ali. Cuidado com o Homem de Cartola. Que Como assim, o Homem de Cartola? você vê que eu não expresso mais nada. Só digo Homem de Cartola, você vê uma cara meio de nojo e medo ao mesmo tempo que está na minha cara. E eu se vê virando e falando: me acompanhe. Enquanto eu vou dando aquela caminhadinha por dentro do salão, eu quero fazer duas coisas. Diga. A primeira é raciocinar um pouco sobre o que o Morgan falou, sobre ter se passado um ano. Eu tô, pensando que não tem mais nada me esperando do lado de fora. Até o motivo do meu carinha tá bastante possível. E eu fico pensando sobre a frequência dos ataques que a gente tinha na nossa terra. Tá ligado? Porque, assim, se um dia pra cá é um ano nosso, qual que era mais ou menos a frequência dos ataques que tinha? Era a cada 3 meses, algumas semanas de diferença? Pelas informações e o tempo que você trabalhou com o Slasher, pelo menos algumas semanas, você percebeu que era de uma vez a cada 2 semanas. Era não era um período tão longo, mas não era todo dia, tá ligado? Eu começo a ter essa estimativa Exatamente. por conta do tempo, porque se um dia pra gente nesse mundo foi um ano, quanto tempo será que demorava pros caras, sabe, se organizarem, planejarem os ataques, de quanto tempo os ataques estavam acontecendo no tempo deles, sabe? Porque assim, se tava acontecendo pra gente a cada 2 semanas, então aqui pra eles, sei lá, em 1 hora é 20 ataques, entendeu? É questão de pouco Aí, tempo mesmo. Exatamente. E na sua cabeça, você pensando nisso, na sua cabeça devia ter uma marcha gigantesca por aí. Exato, isso que eu tava pensando. Porém, Boa, até agora, você não viu nenhuma marcha. E isso que me preocupa. Exatamente. É isso. Que bom que você pensou nisso. Cara, é isso que me preocupa, Tá pensando nisso há uma coisa? Então, eu tava pensando, só que eu falei, eu vou esperar pra perguntar pra eu poder ter certeza. E a segunda coisa que eu quero fazer, eu quero rolar um teste de percepção. Porque eu lembro que você falou que desde da primeira sessão lá que eu taquei um raio na ilha, a gente tá sendo observado. Eu lembro que você falou que eu senti aquela sensação que eu tava sendo observado. E é o seguinte, eu lembro que o carinha das sombras lá sobreviveu, o humano que podia entrar nas sombras. Ele tá vivo, ele fugiu. E assim, você falou que a sala que a gente tá, ela é toda escura por dentro. Ela é toda escura por dentro e por fora é clara. E se a gente estava sendo observado só de ter chegado na região, imagina agora que a gente tá, nas ilhas e tem uma chance muito maior de alcançar o cara, tá ligado? E, eu tô com aquela sensação que, sei lá, talvez o cara ele possa estar escondido aqui nas sombras observando a gente. Você andando e pensando nessa informação, automaticamente você começa a sentir um leve medo. Rola um dado pra mim. Teste de tensão. Tirei 19. Você passou no teste. Por mais que você tenha na cabeça de que você está sendo observado a todo momento, que nenhum lugar é seguro, você ainda se mantém determinado e continua caminhando em direção
a quem está lá em cima no trono. Enquanto você vai caminhando, a sua visão começa a se acostumar. E nisso, você começa a perceber que aquela pessoa que está sentada, ela tem uma barba grande. Você percebe que tem rugas. E você percebe que tem uma expressão bem caída. Essa barba grisalha, bem branca. Essa barba passando dos ombros e indo bem pelo peito, assim. Bem no centro do peito. Uma barba bem grande mesmo. A pessoa que você está vendo tem uma coroa e vestes reais. Enquanto os outros dois, os três, né, estão atrás de você, continuando e seguindo. Eu chego, tipo, no pezinho da escada, assim, antes de subir a escada. Eu dou aquela reverenciada. Aí eu olho, tipo assim, pro Luiz, meio que dou um sinalzinho, tipo, com a cabeça assim, tipo, entra na onda. Aí eu olho... Ó, grande e poderoso homem sentado no trono. Aí Eu acompanho o Mike, tipo, me reverencio também. Ao lado dele, só que em silêncio. eu sou Sir Caos de Terra Vem. Poderia nos dar a informação de onde nós estamos? Perdoe pela porta, foi aquele cara ali, aponta pro Luiz. Beleza. Eu olho assim meio desnorteado e só cala a boca, mano. Assim que você começa a falar com ele, você olha em direção ao trono e percebe que aqui as mãos dele, do lado dos apoios de braço, elas estão acorrentadas. Ele está acorrentado em cima do trono, com uma coroa. Ele tem a aparência bem acabada e tá olhando com um olhar vazio pela escada. E ele olha pra você, ele arregala os olhos e começa a tremer. Quem são vocês? Ele começa a tremer, ele levanta o pescoço e bota a cabeça bem pra trás no trono. E você vê que ele tá bastante assustado. Eu olho assim pro Mike e falo, eu cochicho. Cara, ele tá no bico do urubu. Quem será que é esse velho? Por que ele tá largado aqui sozinho? O velho tá senil. A gente não precisa fazer mais o teatrinho. Aí, tipo, já me levanto. Estão no teto. Desculpa. Os caras estão na minha maldade. Peço perdão. Eu olho assim pro Emanuel, tipo... E aí, chefinha, o que nós vamos fazer agora? Tava olhando porque eu tava longe ainda, né? Vocês começam a ouvir os passos de ambos se aproximando. Nota que vocês estão se levantando como se estivessem ajoelhados perante algum tipo de rei, alguma coisa assim. Eu me aprofundo no olhar do senhor que tá ali em cima. Percebo que sobre ele há uma coroa. Logo, instintivamente acho que é algum rei, algo poder assim. E me vem à cabeça pessoas além desse homem aqui nesse palácio. E eu tento soltar ondas de vento pra ver se eu consigo detectar alguma coisa, alguma presença além de nós e o rei que está ali na frente. Você começa a andar em direção, olha em volta e bem que você olha assim, você vê que é como se fosse um hall de uma sala do trono, porém só tem aquilo, não tem mais corredor, não tem mais porta, não tem mais nada, não tem mais nada. É como se fosse uma prisão gigantesca, somente para esse homem. E você olha a expressão dele bem assustada, você vê que quando ele falou, ele perguntou quem são vocês, você vê uma voz bem, sabe, quase se esvaindo. E você não percebe mais nada. Enquanto o Ghost, ele também não percebe nenhum tipo de presença. Tá, eu ponho minha mão no meu boomerang, tá ligado? Começa a deixar ele circulando sobre a sala, como se fosse uma norma de garantia caso aconteça algum ataque surpresa. E começa a me aproximar do velho. Isso, o velho, assustado. De que reino vocês vieram? Onde? De onde vocês vieram? O que vocês querem comigo? E vocês veem que ele tá tremendo, tentando tirar o braço das correntes, assim. Eu tento acalmar ele e faço uma pergunta. Quem é o senhor? Vocês não me conhecem? Vocês não vieram me atacar? Por que te atacaríamos? Porque
Eu estraguei tudo. Eu destruí todo o meu reino. Você vê que ele tá com um olhar bem cabisbaixo. Ele olha pra baixo e volta com aquele olhar todo vazio. Eu desço pra... Volto, no caso, pra conversar com meus compatriotas. Eu não senti nenhuma presença maligna sobre ele. Ou algo, alguma coisa assim. Vocês sentiram algo? Eu senti nojo. Qual que é o sentido de ter um velho acorrentado aqui? Isso me parece muito armadilha pra alguém, não faz sentido. É, Ele deve estar preso aqui. Morgan. Aqui nesse lugar, nada faz sentido. Não existe bem ou mal nessa distinção desse mundo. Não encontramos, tirando você, um ser lúcido pra bater o papo, pra trocar uma ideia. Todos têm alguma crise, alguma maldição, algo que afeta eles de alguma maneira. Na hora que ele falou ser lúcido, eu tinha levantado a mão pra falar do... Não é Ariades não, lá do... pra falar do Arquimedes. Aí na hora que ele falou que não tem uma maldição, eu falei, abaixei a mão, tá ligado? Foi isso que eu falei, eu tinha uma maldição. Quando eu vi... eu falei, ele vai falar. Eu viro pra trás e digo, mesmo assim, eu não acho justo um homem, ou o que quer que seja, passar por uma desgraça dessa. Então você quer soltar ele? Quero. Não tenho mais muito o que fazer. Faço a seguinte coisa. Faço um sinal pra todos se afastarem. Aí cada um faz conforme desejar. Eu conjuro sobre minha mão um machado. Mas muito mais parecido com um martelo, no caso. De vento. Pra atacar diretamente a base da corrente. Pra se o velho levantar, ele ainda ter que encarar os pesos da corrente. E bato em uma das pontas do braço dele. Primeiro o esquerdo. Ok, assim que você bate a corrente, na corrente, você vê que a corrente ela fica vermelha, como se ela estivesse esquentando. Só que ela não se racha, não se quebra e nem se parte. Não acontece nada, ela só fica vermelha. E ela começa a queimar a mão dele, o antebraço dele. Ele começa a gritar de dor. Ele, pare com isso. Pare, por favor, pelo amor de Deus. Eu posso usar meu poder, né, de magnetismo pra desfazer as correntes, tipo, quebrar ela, tá ligado? Que nem Magneto. Fragmentar. Assim, você percebe o que aconteceu e você estende a mão pra tentar moldar, tirar, desfazer a corrente. Porém, por algum motivo, você não consegue sentir que aquilo é metal. Aquilo não é ferro. Entendi. Aquilo você não consegue, por algum motivo, você não consegue Então, mexer naquilo. Eu vendo essa situação toda, eu desfaço o martelo da minha mão. Viro de volta pro senhor e falo: por que vocês te prenderam aqui? E falo num tom mais alto, assim, num tom de interrogação, parecendo um interrogatório. Eu destruí tudo. Por conta do meu ego, por conta dos meus pecados, eu tive que pagar por tudo isso. Eu destruí meu reino, fiz com que essas pessoas confiassem em mim, mas eu hoje estraguei tudo. E aquele homem veio me julgar. Ele veio... Antes dele terminar a frase, de repente uma corrente atravessa o crânio dele. A corrente, ela veio em direção à porta. E nisso, todos olham para trás e percebem que tem um homem aparecendo, andando em direção a vocês. Não só um homem, mas vem mais 3 atrás dele. Um gigantesco, um ser de 10 metros na frente da porta.
E também ao lado dele vem um homem de cartola. Ah, filha da puta. Olha que fidão, hein? Também atrás dele vem um ser humanoide atravessando as sombras. E o homem que está no centro é o cara de vermelho. Eu dou uma cutucada e falo, rapaziada, o Balrog é meu, hein? Eu desço as escadas, devagar, sem pressa, e grito: o que fizeram com este homem? Ele vai simplesmente pagar pelos seus pecados, igual todos vocês deveriam fazer. Agora, ajoelhem-se. Todos vocês façam um teste, por favor. 20. 15. 6. 19. Droga, só eu fiquei. Você, Luiz, diante da situação, antes da corrente passar pelo crânio do homem, você sim sentiu um arrepio gigantesco. Foi como se algo tivesse chegado na ilha. E quando você virou, você viu quem era. Nesse mesmo momento, suas pernas fraquejam e você cai no chão, ajoelhado, porém com as duas mãos no chão, enquanto todos sentem a presença daquele homem. E vocês, tremendo de medo ou nervosismo, ansiedade, ninguém se ajoelha diante dele, mas o Morgan percebe que Ghost está abalado. E já que o Caos está do lado dele, ele percebe também que o Ghost também está abalado. Só uma coisa assim, já que eu tirei 20, tem como eu ficar tipo o Scanor, tá ligado? O Mike vai. Não, O Mike já vai pra cima, mano. além de não me ajoelhar, eu vou estar andando na direção dele, tá ligado? Certo. Mas lembra que Eu o Homem estou- Vermelho tem tipo 2,5 metros. Eu sei, tá ligado? não, eu sei, com certeza, eu sei. Muito maior. Mas tipo, só pela caceta do tipo, Não, fica tranquilo, gostei ah, beleza. Quem é você para definir quem deve ser punido ou não? Pois a graça já foi paga na cruz. Não diga, não fale nada sobre esse ser desprezível, a quem eu tenho ódio profundamente. E de vocês, todas as ações de vocês me dão nojo. Porém, tudo isso vai acabar quando eu finalmente tomar o controle de tudo. Agora que Deus não está mais em seu trono sagrado, alguém pode finalmente fazer justiça com as próprias mãos. E vocês, todos vocês, cada um de vocês, agraciados pela bênção do Senhor, serão tomados todos por chamas e escuridão e serão jogados onde deveriam estar. Vocês vão ser jogados no inferno. Eu, Lúcifer, tomarei o trono de Deus e dominarei toda a existência. E finalmente o universo será justo. Vamos, venham. Eu serei o juiz de vocês. E agora vai começar o seu julgamento. Então quer dizer que você sente nojo de mim? Ou dos meus parceiros? Então quer dizer que estamos seguindo pelo caminho certo. Todos vocês estão diante de um boss. E como eu fiz aquela regra, vocês têm 3 ações. O grupo inteiro tem 3 ações para decidir fazer uma ação para tentar ganhar vantagem. Carlos, essa ação é basicamente para vocês tentarem adquirir vantagem sobre o chefe que vocês estão na sua frente. Ok, vamos começar. Bom, demônio, satanás. Quem tem a cruz aí, rapaziada? Vamos Tem começar. cruz, água benta, sal grosso. Vamos lá. Exato. Vamos lá, vamos. A gente vai listando aqui o que a gente Eu precisa. só digo uma coisa, gaiola de Faraday, é isso. O Mike não cansa da galera de falar. É, o né? Mike e seu vício. Não, meu vício é o caceta. Eu vou soltar o martelo no Você chão, viu seu cacete? eu vou soltar meu martelo no chão, eu vou fazer um sinalzinho de cruz, dar aquele beijinho pra cima, fechar a gaiola de Faraday entre mim e o Lúcifer, o capeta, e eu vou sair na corrida da porrada. Eu faço o seguinte, eu conjuro novamente um arco sobre minha mão e começo a disparar flechas, já como agora eu te falei, é um bagulho que consegue fazer coisas inflamáveis. Eu lanço flechas inflamáveis através da gaiola de Faraday tentando acertar o camunhão. Ok, Você O ouviu restante bem? dos caras ficaram de fora da gaiola, né? peço perdão.
É que eu tô anotando aqui na ordem. Continue. Assim, a minha ideia é porque a gaiola de eu com certeza, eu sei quem é o mais perigoso daí. São dois, é o cara da cartola, mas se o cara da cartola tá arregando pro mano de vermelho, eu sei que ele provavelmente é o mais poderoso. A minha ideia é, eu não vou segurar o cara por muito tempo, isso aí eu tenho certeza. Talvez o cara me dê um soco, eu desmanche. Mas se eu colocar a gaiola provavelmente vai atrapalhar ele um pouquinho e vai ter mais tempo pra poder fazer qualquer outro tipo de ação. Sim, entendi. Olha, eu vou dar um bagulho pra vocês aqui. Vocês percebem que tá todo mundo longe e só tá o cara de vermelho na frente de vocês. É basicamente ele que Um quer X4. matar vocês. Isso. É um X4? X4. Seguinte, Carlos, Fala aí. precisamos de ideias. Ajude. Ô, Deixa eu Carlos, ver. São duas ações, né? Calma aí. Foram duas ações. Gaiola de Faraday Tá. e... show de E as flechas. flechas inflamáveis. Eu transformo minha arma num rifle. Vou meter bala nele, mano. à Ah, distância. porra, vai fuzilar. Nossa, ele já vai começar como? Já vai Panteão começar de na bala, fuzilamento. Aí, tipo, eu aproveito que eu já ergui a gaiola, eu pego o martelinho de novo e eu falo: se você é o juiz, então por que sou eu que tá com o martelo? Ah, filha da puta. Ok. Você conjura a gaiola de Faraday em volta dele. Você arremessa. Você vê que ele com os braços ainda pra trás. Você percebe que ele não ficou muito surpreso. Ele ainda te encara. E você entrando dentro da gaiola, se arma, puxa seu martelo. Enquanto o Ghost, ele dispara flechas na gaiola, né? Esparta. Esparta, isso. Esparta, Obrigado. você dispara flechas na gaiola. Exatamente. Pra fazer o quê? Pra deixar fogo em volta da gaiola? Tá, não, a flecha, quando não sei se você lembra, quando na última sessão lá que teve que o Mike ele fez, o garoto Faraday, Sim. ele deixou bem claro que na gaiola, tudo que habita dentro dela tende a ficar elétrico, ter campos elétricos. Com isso, as flechas contêm oxigênio e altamente concentradas porque são flechas de vento, né? Tem altamente concentrado. O que faz assim que ela entra na gaiola de Faraday, ela sofre uma explosão. Então até ela entrar e cavar no demôniozão, ela vai tipo bater e buf, tá ligado? E ela vai explodir instantaneamente, entende? Exatamente. Ambos, Morgan e o Sparta, vocês atacam diretamente o Lúcifer. E nisso, vocês atacando em direção a ele, você e Mike que tá mais perto, você vê que correntes se envolvem na frente do Lúcifer e ele não é atingido de maneira nenhuma. Eu dou uma olhada assim pra ele, seguro o martelo com força, aquela determinação. E, honestamente falando, eu vou mostrar pra esse diabo que é o inferno. Vou pra cima dele e tentar, tipo, acertar uma martelada com tudo no meio da força dele. 15. Eu tô até com medo de falar. Você correndo em direção a ele, você pega seu martelo e vira pra fazer um rebate nele, enfiar com tudo a marreta nele. Porém, assim que você projeta ela, as correntes que estão em volta, elas batem no martelo e você sente a pressão das correntes. Você vê que elas ficaram vermelhas assim que você bateu e elas esquentaram. Porém, você não percebe que nem chegou a arranhar ele. Aproveitando que ele criou essa barreira de correntes na frente dele, eu vou fazer a projeção de tipo um espinho saindo do chão pra atravessar ele das costas pra frente. 16. Assim que você projeta um espinho atrás dele, você não não viu, mas você sentiu que o espinho foi partido. Você não sabe o que acertou agora, mas alguma coisa você partiu. Pois a gaiola tá na sua frente e as correntes estão na sua visão. Eu conjuro com as minhas habilidades 2 machados. E eu pego a cabeça dos machados e junto uns nos outros, tá ligado? Tipo assim, fazendo tipo uma alavanca. Sabe quando você pega um cabide e coloca as duas pontas que você prende no bagulho pra rodar Sim. e manda os dois junto? Eu tenho que fazer tipo um efeito disso de alavanca com os 2 machados e arremesso os dois, tá ligado? Em direção ao camunhão. Você arremessando em direção ao Lúcifer, ela passa por dentro da gaiola, ela acende e de repente explode, porém ainda pega nas correntes.
e elas esquentam além do normal. Você percebe que elas ficaram. A corrente fica em volta como se fosse uma parede. Ela basicamente, ela ficou toda, a parede inteira. Não foi só onde você acertou. As correntes, elas se desfazem. E basicamente você vê Ghost, a sua estaca na mão dele quebrada. Ele joga no chão e você perde um de mente. Você, Mike, você, assim que acertou ele, você volta com seu martelo e você percebe que tem correntes em volta de você. Essas correntes, elas te prendem no pescoço, no torso. Seus braços, eles se juntam ao corpo e você é arremessado para fora da gaiola. Você é arremessado com tanta força que você, o nosso querido Esparta não tem tempo tanto de reação. Esparta, rola um teste de esquiva, por favor. Agilidade. 4 mais a sua agilidade, que é quanto? 6. Você não tem tempo de desviar e é Ah, assim muralha! também pelo Mike. Ambos voam em direção ao trono, batem com as costas na parede que tava ali e caem no chão. A gaiola é Uma desfeita? rodadinha de dano. Ela tá um buraco, grandão. É como se fosse magia, né? Então eu vou contar como se ela tivesse só um buraco. Ah, peraí. Eu tenho uma autocura. Pode, É um pode D4. curar, já vai curando. Beleza. Nisso, ele olha em direção ao Ghost. Ele projeta uma corrente, vem em direção ao Ghost. E por algum motivo você não tá percebendo de onde tá vindo essas correntes. Elas estão aparecendo do nada. Elas estão aparecendo do nada e estão te atingindo. Ela te acerta bem no rosto. Você toma uma porrada e cai no chão, cambaleando. Toma 15 de dano. Tá, pô. Nossa! Caraca, Faltou velho. o Corsa. Tá compensando nessas correntes. É. Ele vê o Lucifer, vê o Morgan descendo o chumbo. Ele tirando. Porém, ele só tá com a mão no rosto, assim. Ele tá sentindo as balas. Ele meio que mexe a mão, sente uma contração. Você percebe isso, Morgan. Porém, rapidamente, ele cria uma corrente, joga sua mão pro lado. Você desequilibra um pouco, mas ainda consegue desviar da corrente que estava do lado dele, que foi tentar te atingir. Nessa, ele também tenta acertar outra corrente em você. Você toma uma estacada um pouco na parte do ombro. Você agora faz um teste de força pra mim, pra ver se você consegue tirar essa corrente que tá no seu ombro. 15. Ok. Você começa a puxar a corrente. Você sente a sua mão queimando assim que você encosta Você encosta na corrente e você tira ela do ombro. Eu pego a minha arma, né? Como faço tipo. Ela em volta assim da gaiola, transformo ela em estacas e miro na direção dele e meio que atiro ela, sabe? Com toda a força, assim, que nem um magneto. 14. Você mandando várias estacas, várias coisas de uma vez só, você percebe que ele não consegue lidar muito bem com tanta coisa assim. E umas atingem ele, passa pelo lado, outras você percebe que ele defende, e outras as correntes defendem ele. Mas você não fez um dano significativo. Eu dou um sinal pro Mike pra que ele confie em mim. Nessa eu crio meu cone assistente e começo a descarregar vários socos nele, dando um ora pra poder aquecer as correntes e dar uma abertura pro Mike e acertar ele. 18. Ok? Você projeta seu clone, começa a acertar as correntes, você bate, sua mão queimando tudo e basicamente você não tá abrindo muita brecha, porém a corrente começa a fazer aquela distorção de calor, sabe quando tá muito quente? Começa a fazer aquela distorção como se tivesse algo muito quente mesmo. É isso. Vai lá, Mike, brilhe. Você corre em direção a ele e você desfaz toda a gaiola, Você projeta seu martelo, carrega ele, você carrega ele, e na hora que você vai atingir ele, antes das correntes chegarem, você percebe que ele estende a mão pro seu martelo. Ele para o seu martelo com a mão e os raios pegam nele. Você percebe feridas na mão dele. Você percebe que você conseguiu atingir ele. E ele vai um pouquinho para trás com uma pancada
E ele começa a olhar pra mão tremendo. E você percebe que a expressão dele não tá mais de calma, ele tá mais com ódio mesmo de você agora. É inútil o que vocês estão fazendo aqui, todas as suas ações. Você percebe que ele projeta, ele anda na sua direção e você, Emanuel, agora seu turno. Você percebe que agora ele tá indo em direção ao Mike com ódio. Ele não tá mais se protegendo nem lançando corrente. Faço o seguinte. No meu coldre tem uma Glock. Saca? A Glock do coldre dou um balaço. Mas não é qualquer bala. Eu uso as minhas habilidades de vento para impulsionar ainda mais rápido a bala para ele não ter chance de escapar. Ele risca o nome Jesus na bala pra poder atirar. Off the King the Power. Ele escreve 100% Jesus. Eu puxo o gatilho e falo: Senhor, a ti consagra esta bala. Você estende a sua arma. Você tem essas palavras, você tem a confiança. Você tem a inspiração. Você atira, você puxa o gatilho. Vocês percebem um barulho muito forte. Não foi só de uma bala qualquer. Você percebe que foi uma pressão gigantesca. E ela indo em direção ao Lúcifer. Ele focado no caos, ele não percebe a bala vindo. Acerta a testa dele. Ele toma um tiro, ele cambaleia pra trás, ele levanta o rosto. Na hora que ele volta, ele bota a mão no crânio e arranca a bala com a mão. E volta com uma expressão diabólica, literalmente. E Satanás. ele estende a mão pro caos. E simplesmente uma explosão sai da mão dele. Fogo em sua direção. Toma 20 de dano. Meu Deus do céu. Você, Manuel, Estamos sente tancando. correntes no seu tornozelo. Você pega, Sai de mim. você sente as correntes, você voa pra tentar sair delas. Você tentar tirar. Joga um pouco de vento nas correntes, mas não adianta muito. A corrente projeta você ao chão. E você toma mais uma porrada. Como último suspiro, antes de sentir o bagulho adentando dentro de mim lá ele. Joguei, espalmo com a minha mão, puxo o Mugarang sentindo a corrente pra despochar ela com o impulso dele que tava voando sobre o céu. Você vê que ela fica vermelha, só que você ainda é projetado ao chão. Por conta de ter batido, o bumerangue ter batido na corrente, ele meio que balança um pouco e não dá tanto impacto. Ufa, tô vivo, rapaziada. Com esse ataque, mais um se desfere ao caos. Uma corrente se projeta na sua frente, ela agarra seu martelo e começa a puxar ele. Você, fazendo força contra a corrente, você puxa ela de volta e ainda consegue se manter com o martelo. Mesmo que a força seja avassaladora, é uma força que você nunca tinha sentido antes. Você começa a ser arrastado para frente e começa a se aproximar de Lúcifer. E ainda está com martelos nas suas mãos. Você faz mais um tranco para trás. E a corrente, ela solta o seu martelo. Porém, mais uma corrente vai em sua direção. Ela vai de cima para baixo, batendo na sua cabeça. Porém, você consegue defender com o seu martelo. Você basicamente bota ela pra frente assim, a corrente bate e volta. E ela desaparece. Morgan, sua vez. O Emanuel tá quase morrendo ali, né? Fico de HP, exatamente. Tem como me falar onde tá cada personagem, como é que tá a situação? O que eu falo? O Caos, ele tá na sua frente. Ele tá de frente com o Lúcifer, assim, frente a frente, meio metro quase. 1 metro, na verdade. E você tá logo atrás dele, você tá quase a 2 metros. À esquerda ainda continua o Ghost. Na esquerda do Lúcifer. Ele tá um pouco mais à frente, só que na esquerda do Lúcifer. As correntes se desfizeram. E o Ghost, ele tá na frente do Lúcifer, enquanto o Caos tá na sua frente. Emanuel lá atrás. E os outros, você percebe que os outros mordomos dele, os servos, estão bem longe, apenas assistindo.
Vai, eu vou projetar tipo umas correntes de ferro assim, bem forte, puxando atrás do Lucifer, que vão prender nele e puxa ele pra trás, tá ligado? Pra ele se afastar da gente, pra dar uma calma pra gente, né? Enquanto ainda jogo mais estacas de metal na direção dele, pra perfurar ele mesmo. 17. Você faz correntes como se fossem de navios gigantescas. Você pega todo o material que está em volta do castelo, todo o material ferroso que tem, de correntes pendurando candelabros, pendurando, como se diz, lâmpadas mesmo. Você tira elas, molda em uma corrente gigantesca e prende o Lucifer. Ele não estava esperando por isso. Nisso, ele começa a ser projetado para trás enquanto estacas respondem em direção a ele. Fagulhas pegam no seu rosto e, porém, ele sai das correntes. Ele faz, ele fica puto, ele dá um grito. Ele projeta os braços pra cima, assim, arrebentando as correntes. Porém, ele tá um pouco mais longe de vocês. Ô, Alec, meu stand ainda tá inteiro? Tá? Você não tá mudando, não. Beleza. Eu vou usar o stand pra ir por trás dele, pra tipo pegar... Sabe quando puxa pelo braço assim por trás? Prendendo por trás e puxando os braços pra trás? Tipo, policial. Isso. Sim. Vou fazer isso pra dar uma abertura, enquanto eu projeto uma corrente com kunai. Tipo Scorpion, sabe? Sim. Pra lançar na cabeça dele no local onde o Manuel tinha dado o tiro, que é onde tá fragilizado. Você projeta correntes nas mãos dele. Umas correntes menores. Porém, ainda com a intenção de prendê-lo e jogar pelo menos as mãos pra trás enquanto você desfere um golpe. Você joga a sua corrente lá, porém ele não é acertado. Uma das outras correntes, ela para o golpe da sua. E enquanto ele ainda tá com os braços nas correntes, ele puxa e arranca-as fora. E imediatamente ele lança uma bola de fogo em sua direção. Mas você lança seu martelo em direção a ele e rapidamente, como quase um relâmpago, você corre também. Ele dá um tapão no seu martelo, enquanto você vem desferindo um chute no rosto dele. Ele pega a sua mão e segura no seu pescoço e começa a levantar, queimando o seu pescoço. Emanuel, sua vez. Eu me autocuro dos 15 de HP, tá ligado? Me recupero meus 15 de HP, que é a habilidade da minha cura. E uso ação essa no caso de restauração no Mike pra curar 3 HP dele progressivamente em cada round. Basicamente todo turno do Mike você restaura a vida, tá, Mike? E nisso, o Lucifer começa a apertar mais ainda o Caos. E ele afunda o Caos no chão. Você leva impacto no chão. Você não sente tanto impacto por conta da sua armadura. Você tenta desferir um jab e vira um pouco o rosto. E levanta, ainda assim queimando o seu pescoço. E ele gira e arremessa você em direção ao Ghost e ao Morgan. Ambos façam um teste de agilidade. 5. 16. Ok. Morgan, como você está mais atento e mais longe, você rapidamente se esquiva pro lado, faz um rolamento, enquanto o Ghost é acertado e é levado longe. Ele, ao ver que arremessou vocês, viu a pancada que vocês sentiram. Ele levanta um pouco o pescoço. Eu já cansei de brincar com vocês. E vocês começam a sentir o pé de vocês queimando. E vocês veem alguns mini portais saindo do chão e coletores saindo dos portais. 3 coletores saindo de 3 buracos em volta do hall. Pego todo o metal que tá no chão e começa a criar tipo uma serra elétrica assim, sabe? Só que só a serra, girando assim no chão pra matar todos os minions e acertar o Satanás. 13. Você projeta lâminas serras. Você começa a picotar os coletores. São esqueletos com um manto preto, umas foices. Porém, ambos nenhum deles consegue sair direito do portal, porque você já corta imediatamente eles. Porém, o
Lúcifer ele só dá um tapa numa das serras e desfaz as que estão perto. Ele vai dando tapinhas assim, enquanto ele vai caminhando em direção a vocês de novo. Você, Mike, começa a ver correntes se projetando na sua direção. Você rebate elas com o martelo. Você gira o martelo, vai rebatendo. Você estende a mão e tenta dar um soco e começar a fazer uma descarga elétrica, tentar arranjar uma brecha para começar a descarga elétrica. Enquanto o Luiz, ele está te acompanhando, ele rebate as correntes também. E nessa, você vê que ele não tá acompanhando o movimento de vocês dois. Ele presta atenção em um, só que o outro ele não tá conseguindo acompanhar. Vocês estão numa trocação de soco, você encosta, você dá um soco no peito dele, ainda dando uma descarga elétrica. Porém ele se irrita. Ele se irrita profundamente. E pega o seu pescoço e arremessa você no chão. Ele dá um soco no Ghost. Ele começa a se irritar, começa a gritar, joga fogo em você. Você, Manuel, tá vendo tudo isso. O que você faz? Cara, eu uso tudo que eu posso, tudo que eu tenho pra conjurar, tipo, uma puta de uma barreira protetora que vai ficar em volta do demônio. Assim, pra segurar, pra fazer alguma coisa pros meninos fugirem. Em minha mente, ecoa as palavras: Senhor, ó Deus dos céus, aquele que criou o céu e a terra, dai-me força, assim como daste a Sansão, e me ajude a derrubar este homem que é contra a tua vontade. E eu laco, fecho ele num grande muro em volta dele, pra ele não se mexer, tipo como se fosse um cubo, tá ligado? E nisso, assim você cria o cubo, você vê que ele dá uns socos na barreira, ele tenta sair, ele olha em sua direção, ele grita muito alto. Rola um teste de medo, por favor. 2. Você vê que ele dá um soco na barreira. Pá, ele dá um grito. Ele joga uma corrente na sua direção. A corrente vem por trás de você. E ela agarra seu pescoço e começa a apertar. Rola um D6, Manuel. Enquanto isso, Morgan, o que você faz? Fala pra mim como é que tá todos os personagens aí. Ambos estão no chão. Tomaram uma porrada. O Ghost e o Caos. Emanuel, ele tá sofrendo um pouco, ele tá lá em cima no trono com uma corrente no pescoço e você tá um pouco pro lado, vendo toda a situação. Você tá um pouco, tipo, na frente do trono, assim, depois das escadarias você tá um pouco pro lado. Os dois, eles estão lá na frente, quase perto da porta. E o Lúcifer tá ali no meio da porta, assim, pistolão, olhando em direção ao Emanuel. Eu vou pegar todo o metal que tem ali e vou juntar, fazer tipo uma marretona gigante com espinhos grandes assim na ponta, sabe? Uhum. E vou bater com tudo assim, várias vezes ela, só que a distância, tá ligado? Com o poder do magneto. Uhum. E Só pior que você batendo, consegue vai manter, jogando pra você não precisa nem fazer força porque você vai controlar a leveza dela, né? Você vai Fazer Subir deixar leve pra descer deixar pesado. Exatamente. E você batendo nele com a marreta, você percebe que ele começa a defender as porradas. Ele dá um tapão na sua marreta e ela se desfaz e a marreta se quebra, se despedaça. Emanuel, qual foi o resultado do seu 1d6? 1. Você está com paranoia. -1 em testes de mente e não pode receber buffs de aliados. No próximo combate você vai estar desse jeito. Mike, você se levanta. Você, Emanuel, tá vendo que raios eles estão literalmente saindo do corpo deles, estão arregaçando tudo. Eles estão como se fossem grandes relâmpagos saindo dele. E cada relâmpago faz uma faísca de um fogo no chão, uma marca. Ele se levanta e apenas dá um soco. Ele dá um soco em direção ao Lúcifer. Ele levanta a mão, Lúcifer. Porém, a pancada que ele tomou, ele vai um pouco para trás. E a frente do castelo inteira vai para os ares. Enquanto o Balrog coloca as mãos no seu rosto e vai para trás assim com a porrada que ele deu. Nessa, vocês veem que tem uma brecha. Porém, Lúcifer, ele olha
Ele ainda pistola. O homem de cartola chega, bota a mão no peito do Lucifer e fala: não é necessário mais esse tipo de brincadeira. Sabe que eles já estão mortos. Vamos embora. Ele volta à consciência. Ele fica com uma expressão séria novamente. E Lucifer se vira. Ele dá um aceno pro Balrog. O Balrog dá um soco no chão. E a ilha começa a desabar. A ilha desabando. Vocês começam a cair. Todos sem força nenhuma. Começam a cair lá embaixo. O único que tá um pouco mais são ali, Morgan. Ele começa a fazer de tudo, fazer plataformas, ele faz qualquer tipo de coisa pra simplesmente parar um pouco da queda. Vocês não estão enxergando nada. Tá todo mundo com os olhos fechados, desmaiados. Você, Morgan, você levanta. Você começa a procurar os corpos. Você ainda extremamente quebrado. Você com o ombro deslocado, perna zoada. Você começa a andar sem rumo, tudo com uma névoa gigantesca. Os escombros você começa a tirar, tudo com o seu outro braço restante. Você encontra o corpo do Emanuel, todo arrebentado. E você vê um crucifixo no pescoço dele, saindo pra fora, completamente inteiro, sem arranhões. Você olha pra trás e vê apenas o capacete e a marreta ao lado do calço. Porém, você não está vendo o Ghost. Você aí começa a ajudar, tentar ajudar o mais possível, o que você mais consegue. Você tenta tirar forças de onde você não tem. Porém, você começa a ouvir uma música. Tem um espelho gigantesco. Um gigantesco não, um espelho grande. No chão, brilhando. Tocando uma música. E a gente encerra a sessão por aqui.